Eu não sei o que dizer para vocês. Eu tô arrasada. O que você vai ouvir agora tá chocando muita gente. Justiça manda PL manter Renata Vieira na disputa eleitoral de Minas Gerais. Bom, a justiça simplesmente, assim, como? Ela deve ter entrado com o processo, né? E pensa comigo, um partido não lhe quer naquele partido, né? Você é pessoa maquista, maquista, sei lá, malquista, é isso, né? Sei lá. Aí você entra, ninguém te quer lá, ninguém gosta de você, e você entra com um processo pra te obrigarem você a estar lá. Nossa, velho, que humilhação, mano, que humilhação. Aí ela soltou um videozinho, né? Como sempre, aqueles vídeos editados que ela acha que são um arraso, né? Vamos ver aqui o videozinho dela. O problema do povo brasileiro é esquecer o que a esquerda comunista é capaz de fazer para se sobressaírem. Mostrar o dedo do meio para a esquerda é fichinha. Agora, se relembrarmos casos antigos, veremos a podridão e a sujeira deles. Nós precisamos saber quem mandou matar a Marielle. A morte da Marielle vai fazer 1 ano e até agora nós não tivemos esclarecimento. E aí, é incrível como ela se acha muito, velho. E aí ela se compara a pessoas importantes, o Bolsonaro, o Charlie Kirk. Aí ela tá se colocando nesse lugar como vítima da esquerda. A esquerda perseguiu ela, por isso ela não está sendo candidata. Armaram uma casinha pra ela. Mano, quem é você? Ninguém sabia quem é você. Você se dá muita importância porque a esquerda ia armar algo contra uma pessoa que ninguém conhecia. Quem mandou matar Marielle? Quem foi que mandou matar Marielle? Essa informação mesmo de que o possível assassino morava no mesmo condomínio do presidente já está no mundo. O Brasil precisa responder quem mandou matar Marielle. Então eles perseguiam o Bolsonaro. Quem era o Bolsonaro? Bolsonaro era presidente. Quem é Renata Vieira, pelo amor de Deus? Antes de aparecer dando um monte de tapa em um entregador. E matou a Marielle. Ex-policial militar Rony Lessa delata o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Domingos Brazão, como mandante dos assassinatos de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Você ainda tem dúvidas? Você tem dúvidas que foi uma casinha armada para ela? Do que eles são capazes? É isso. Ela não larga o osso. Seria este o motivo da desistência dela? Seria esse o motivo da desistência dela? Afinal, por que a Renata desistiu? Mano, sério, essa moça tem a síndrome do protagonista. Quando apareceu a notícia de que o condomínio dela a convidou para se retirar do condomínio, ela apareceu e disse que ela reincidiu o contrato. Eu pedi pra sair. Ela sempre tem que estar por cima. E agora, ela desistiu. Afinal, por que a Renata desistiu? O PL não abriu mão dela, o PL não queria ela, não foi isso. Ela desistiu. Mano, é muito síndrome do protagonista. Para aqueles que não sabem, Renata Vieira poderia sim continuar a sua campanha política. Então, eu tirei um print disso aqui, a gente vai ler depois. Ela poderia continuar a campanha política, mesmo sem o PL querer ela lá, por imposição da justiça. Olha que legal, hein? TRE de Minas liberou sua candidatura, porém a sua decisão foi tomada. Ela relata que sua família vale mais do que lutar por uma política suja e maligna, onde o que prevalece é a verdade deles e não a nossa. Eles usam o povo como carimbo decisivo do caso, onde eles manipulam a verdade e o povo aceita. A única coisa que a gente viu de manipulação foi o seu editor com os vídeos. Isso a gente viu e foi provado. A política é um dos ambientes mais pesados que existem. Você pode acertar 100 vezes, dedicar anos servindo pessoas e fazer o bem, mas basta um único erro para muitos apagarem toda a sua história. Opa, assumiu que errou? Um único erro? Assumiu que errou? Os aplausos dão lugar aos julgamentos. E quem antes elogiava, passa a condenar. Ela tá ali, elas estão perguntando, cadê os 19 segundos de um ponto cego? 19 segundos da câmera que filma um ponto cego, cadê? Às vezes não é a falta de vontade de servir que faz alguém desistir da política, mas o peso de um ambiente que valoriza mais a sua queda
do que toda a sua trajetória. Um ciclo chegou ao fim. Sonhos ficaram pelo caminho e uma página foi virada. E, gente, ela desistiu. Poxa. Continua. Mas existe algo que nenhuma desistência pode apagar: a história que foi construída. Foram lutas, escolhas, acertos, erros, aplausos e críticas. Porque cargos passam, eleições terminam, palanques são desmontados e os holofotes se apagam. Mas Parece um vídeo de despedida, hein? algumas histórias permanecem, e a dela foi vivida, foi contada, foi escrita e ficará marcada para sempre. Porque o fim de um capítulo não significa o fim de uma trajetória. Algumas despedidas não representam derrota, mas a coragem de seguir um novo caminho, levando consigo tudo aquilo que o tempo jamais poderá apagar. Aos efeitos Renata Vieira. Uau! Então ela fez esse vídeo aí, né? Como se fosse um vídeo de despedida, né? E aqui o que aconteceu é o seguinte, mano, isso aqui é muito deprimente, mano, é muito triste. Você saber que aquele partido não te quer, as pessoas daquele lugar não te querem lá, e você entrar com um processo para as pessoas te engolirem. Então, porque tá aqui, ó, provado que foi ela que entrou com o processo, ó, mandado de segurança civil, número blá blá blá, município tal, e aqui, ó, impetrante, Renata Kelly Rocha Vieira. Então, ela entrou com um mandado de segurança, né? Mandado de segurança para o PL aceitar lá. O que quer dizer que o PL teria que mantê-la candidata? Não. Teria que manter ela na listagem de candidatas, mas não deveria mantê-la candidata. O PL poderia simplesmente falar assim, não vamos te dar verba, por exemplo, vai. Por mais que se ela pudesse sair com alguma legenda, né? Mas, na verdade, isso aqui colocaria ela lá até o PL julgar o processo de sindicância que tem dentro do PL lá e decidir que realmente ela não seria candidata, né? Concedeu o pedido de efeito suspensivo ativo determinado a imediata suspensão dos efeitos da nota oficial 24/7/2006. Determinou a reinclusão de Renata Vieira Rocha na convenção partidária estadual do Partido Liberal a ser realizada. Então, isso aqui não quer dizer que ela poderia sair candidata pelo PL. Isso não assegura esse direito a ela. Assegurou o direito dela participar da convenção partidária estadual. Dela ir em um lugar que ninguém queria ela lá. É muito humilhante, que ela não deve ter ido, né? Então, ela conseguiu isso aqui, que não daria o direito dela ser candidata, né? Mas ela faz entender que seria isso, para no final ela dizer que ela desistiu. Eu não vou ser candidata porque o PL não me quer. Eu não vou ser candidata porque eu não quero ser mais. Uma síndrome de grandeza, né, velho? Síndrome de protagonista. Então tá aí. Renata Vieira não será candidata porque ela não quer e não porque o PL não a aceitou. A pastora Renata Vieira, que há uns 7, 8 dias atrás teve um incidente com um entregador de imóveis, onde ela se desentendeu gravemente com esse entregador. E eu fiz vídeo aqui, tem um outro vídeo falando sobre isso, e ela vai às vias de fato com ele e agride esse entregador mais de uma vez, agride de modo verbal, agride de modo psicológico, de modo físico, chegando mesmo a estapear, né, dar muitos bufetes, né, tapas fortes, que o estalido é escutado longe, também chega a rolar no chão com esse entregador de imóveis, assim, uma cena muito lamentável. Deu entrevista para a Jovem Pan e aconteceram duas coisas, né? Ela deu uma entrevista para a Jovem Pan e fatos do passado dela, que já estavam até gravados, que já tinham sido adormecidos, estavam adormecidos em outros canais, agora também vieram à tona. Então, eu quero vir com você aqui,
que eu quero acompanhar com você a entrevista que ela deu na Jovem Pan e a gente acompanhar coisas que eu não sabia, mas que esse incidente trouxe à luz e que mostra para a gente que a gente precisa, pelo poder do nome de Jesus, entender a condição espiritual que está por trás ou em cima dos púlpitos das igrejas, que dá medo, o cenário é tenebroso. Mas escuta o que ela vai falar e uma coisa, ela não se arrepende do que aconteceu, muito pelo contrário. Escuta aqui o que ela vai dizer. Falando assim, tipo assim, sabe um negócio que acontece em milésimos de segundos? E você fica tentando entender por que ele tá falando, bom, gente, ratos do PL, ele não parava de falar. E eu vou dizer para você de coração, naquele momento ali, pela primeira vez, depois de ter morado nos Estados Unidos muitos anos. Interessante, quando ela fala depois de morar nos Estados Unidos muitos anos, dá uma sensação assim de que ela está querendo dizer que isso a tornou uma pessoa melhor do que nós, né? Parece que ela dá uma diminuída nos brasileiros. E se ela morou tanto tempo nos Estados Unidos, igual ela fala, 30 anos lá, poxa, teria dado tempo dela aprender, então, as coisas boas, que ela fala que aqui a gente é mais atrasado, lá, então, era melhor. E por que ela não aprendeu esse melhor? E depois de tomar a decisão de encarar o convite político, naquele momento eu entendi o lugar que eu estava, o prédio que eu estava, o que eu tinha feito. Ali eu... Olha só, aí ela vem falar, eu percebo o lugar que eu estava, quer dizer, menosprezando. Aí o prédio que eu estava, aí já é culpabilizando as pessoas. Ela vai culpabilizar o condomínio, as pessoas do condomínio, a pessoa da loja, as pessoas do condomínio mancomunadas com a dona da loja, a dona da loja mancomunada com o entregador, ela que a gente vê, né, as câmeras mostram, se ela trouxer as imagens das outras câmeras que ela fala que tem, então aí a gente vai ver um outro lado, né, para a gente ver o que verdadeiramente aconteceu, que ela diz que aconteceu. Mas, por enquanto, a gente só vê o que as pessoas gravaram no prédio, pessoas que saíram aleatoriamente porque ouviram o barulho, gravaram de cima para baixo. A gente vê pessoas que estavam chegando, que também viram o imbróglio e começaram a gravar. Então, tem pessoas de cima para baixo, tem pessoas embaixo, gravando o que estava acontecendo, mas ela diz que não, que todas essas imagens não mostram exatamente a hora que o cara a agrediu, que ele a levou para um cantinho onde nenhuma câmera e nenhuma imagem poderia pegar, mas tinha um cara na frente, acompanhando onde eles iam, então fica uma coisa muito estranha. E aí ela vai culpabilizar todo mundo, mas não vai assumir a responsabilidade dela grave. E aí ela fala assim, num outro vídeo ela falou, ai, eu errei, mas tá, eu errei, não diz que eu me arrependo de ter errado. Entendi que eu nunca deveria ter aberto, nem que eu era do PL, muito menos que eu queria desbancar a Erika Hilton, porque foi as palavras que eu, sabe, moça, foi isso que eu falei. Então, as pessoas lá para as quais ela falou as coisas, quer dizer, as pessoas foram más, as pessoas foram ruins. Então, veja que ela se cercou, pelo que ela diz, num ambiente de demônios. Um dia antes, eu fiquei na entrada do prédio, conversando com vários moradores, contando meus planos. Tipo assim, a senhora pode dizer que eu fui besta, eu fui inocente, mas no país onde eu passei grande parte da minha vida, existe uma livre expressão, assim, no sentido de que não tem essa maldade de armar casinha para os outros. No país que ela passou grande parte da vida dela, tem muito brasileiro que passa muito tempo da vida dele lá e que está lá trabalhando, lutando para viver uma vida melhor, e estar lá num país de primeiro mundo não exalta ninguém, não, sabe, não dá nenhum privilégio ou põe essa pessoa numa escala maior. Muitas pessoas simples ao nosso redor estão lá, vêm,
para a nossa cidade, vão e voltam e não vêm com esse sentimento que ela tem no coração. Eles podiam não concordar comigo, que eles fizessem então igual os outros que saíram do grupo. E depois desse imbróglio. Então é assim, ela tinha acabado de chegar naquele lugar, naquele condomínio, postou uma coisa que não deveria postar no grupo, que o grupo não gostou, então as pessoas que não gostaram é que tinham de sair do grupo e ela continuar fazendo o que ela queria, continuar postando o que ela quisesse. Os incomodados que se mudassem. Todo, a senhora pretende seguir com a pré-candidatura? Eu vou dizer uma coisa. Deus me deu uma palavra 3h15 da manhã. Essa outra atitude, gente, eu não suporto mais essa conduta nossa desse tempo que não tem testemunho nenhum, não tem vida nenhuma, não há poder de Deus, não há manifestação do poder de Deus na nossa vida, muito pelo contrário. Há manifestações que as pessoas ficam achando até que é endemoniamento, porque nas condições que ela rolou com aquele homem ali, é uma situação de descontrole total, uma coisa realmente vergonhosa, mas manifestação do poder de Deus não tem. E aí Deus falou comigo, Deus falou, que Deus falou com você, que Deus está te orientando, porque a Bíblia diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem te fortalece? Deus ou o diabo? Porque se é o diabo que te fortalece, aí você pode fazer e acontecer pelas forças das trevas. Se é Deus que te fortalece, você pode fazer e acontecer por ele. Mas a gente tem visto Deus se manifestando nesse tempo. A gente vai olhar para a vida do rapaz e depois eu quero falar sobre o rapaz. Na vida do rapaz, a gente vê a manifestação do poder de Deus. Sobre Paulo e Silas na prisão. Eu estou na política, mas eu sou cristã. Eu sou de Deus e nada vai mudar ainda que eu saia. Se eu sou de Deus, eu tenho frutos de Deus. A Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis. E quais são os frutos do Espírito? Os frutos do Espírito são gozo, paz, amor, felicidade, temperança, longanimidade. Qual mais? São vários os frutos do Espírito. E a temperança está ligada ao controle, à delicadeza, à gentileza, à ternura, ao entendimento, à compreensão da realidade, ao saber vencer o mal nos momentos de tempestade, com delicadeza, com mansidão, mulheres tementes a Deus, manifestando a glória de Deus através do seu temperamento. Isso é ser de Deus. No dia da política. Paulo e Silas foram presos porque mexeram com uma menina do governo que adivinhava coisas. E aí eles apanharam muito e foram presos, certo? Não. Paulo e Silas foram presos por uma menina do governo? Não, a menina era uma adivinhadora. Ela tinha os senhores dela, era serva de alguém, de algumas pessoas ali, não sei se eram pessoas importantes, mas a menina era uma serva, ela não trabalhava para ninguém do governo, pelo menos eu desconheço, eu vou até verificar mais profundamente esse texto, mas eu acredito que não sei de onde que ela tirou mais essa fantasia. A prisão se abriu quando eles começaram a louvar a Deus na prisão. E muita gente pode não entender por que eles não foram embora imediatamente. Hoje eu entendo. E aí vem essas falas provocando porque, olha, a pessoa ainda não mostrou prova nenhuma e está acusando todo mundo e atirando para todo lado. A gente começa a... Assim, sabe, essas pessoas que fazem esse tipo de coisa, querem se colocar como vítima, sempre vêm com essa voz embargada, sempre vêm querer demonstrar o choro, mas lá na hora da coisa, aquilo que a gente viu ali, nossa, uma mulher daquela acaba com a vida de um homem, e essas coisas são tenebrosas, são horríveis, porque é uma pessoa inocente. Que eles não foram embora, porque não basta eu pegar meu passaporte americano e ir embora. Não basta eu desistir mais. Eu tenho 25 anos de ministério, moça. Se eu vou continuar ou não com a política, eu só vou decidir isso quando eu limpar o meu nome.
Olha só, depois a gente vai falar um pouquinho também, que tem um outro vídeo aqui que vai falar sobre esses 25 anos de ministério também. Mas primeiro, eu quero vir para cá com esse rapaz aqui. Esse rapaz do Fuxico Gospel, é o Isael, eu acho que é o nome dele. Ele já há um tempo atrás tinha falado que ela tinha 5 casamentos, parece, e ela veio a público e falou que não eram 5 casamentos e ele teve que se retratar. Aí ela vai explicar e ele vai mostrar, né, o vídeo dela explicando quantos casamentos essa mulher já teve e você vai arrepiar seus cabelos, porque a gente fica triste pela condição espiritual dessas pessoas. Como que quando você abre uma brecha, não é uma brecha, você abre uma porta para Satanás. Porque se você der uma brecha, divórcio só é para acontecer de acordo com aquilo que Jesus falou e acabou. Não abre mais para nada. É aquilo e aquilo e acabou. Se eu fiz errado, eu vou me consertar diante de Deus da agora para frente, mas as consequências eu vou colher. Aí você muda aquilo, você abre uma porta gigantesca para Satanás. Por uma brecha, ele já está bramando como um leão ao redor. Ele já vem, agora você imagina se abrir uma porta para ele. E é isso que acontece. Aí a gente vai encontrar mulheres e homens, assim, rodando, lutando para ver se consegue, porque deseja demais continuar casado, mas não tem conduta, não tem postura e não consegue ficar casado. Escuta o que o menino descobriu e aí ele vai contar aqui. Falava que ela estava se encaminhando para o 6º casamento. Ela, por sua vez, no vídeo em que gravou explicando a situação, ela disse que não, porque a informação está errada, porque na verdade ela já casou 6 vezes e que, obviamente, se já casou 6, ela já está se encaminhando para o 7º casamento. Então, quando a gente erra, a gente precisa reconhecer. A Renata Vieira não casou 5 vezes, ela casou 6 vezes. Beleza? Olha o que exatamente é 6 casamentos que ela teve. E se ela se casar de novo, é o 7º casamento. E aí ela gravou esse vídeo aqui que ele apresenta, é um vídeo longo que ela faz uma pequena live. E aí ela vai expor tudo, né? Ela foi e contou a verdade sobre a vida dela. Então isso, mais isso, veio à tona. Mas aí, olha para mais isso aqui. Aqui é do canal do pastor Elton Bueno. Eu não achei o vídeo desse rapaz aqui mesmo, estou pegando do canal do pastor Elton Bueno, que ele postou sobre esse rapaz, e olha o que o rapaz trouxe também do passado dessa moça. Você já curtiu esse vídeo? Não? Então curte agora, se inscreva, ative o sininho, faça essas ações, porque dessa forma você ajuda a impulsionar essa mensagem e todas as vezes que a gente produzir um novo vídeo, você vai ser avisado. Naquele contexto, tá? Tá aí, tem uma coisa que é bem interessante que eu quero mostrar pra vocês, que é o YouTube da gata. Como vocês podem ver aqui, ela voltou a colocar todas as mentiras que ela já utilizava outrora. Pastora, escritora, neurocientista, mentira. Ela não é neurocientista porque ela não tem qualificação em neurociência, ela não é cientista. Apresentadora, bababá, 45 anos, uma formação em direito, mentira. Você largou o seu curso de direito no 10º semestre. Decidiu deixar a carreira jurídica, mentira, porque você nunca teve uma carreira jurídica, para dedicar-se integralmente ao ministério pastoral. É doutora em ministério, não existe doutorado em ministério. Daí ela diz que ela fez esse doutorado na Gordon Conwell Technology Seminary, que é uma escola de ministério, mas não oferece a cátedra, não oferece esse grau, 5º grau. Sobretudo, para você ter doutorado, ela teria que ter um mestrado aqui no Brasil, ou pelo menos lá nos Estados Unidos. Ela não tem nem graduação. Bacharel em teologia pela EETAD e teóloga pela Igreja do Evangelho Quadrangular. É mentira, porque eu procurei todos os sites, procurei LinkedIn, procurei o currículo Lattes. Nenhuma pessoa com doutorado pode não ter o currículo Lattes, tem que fazer, é pré-requisito. Daí ela diz novamente que ela é neurocientista, especializada em traumas da mente. Não existe essa especialização. Tratamento de vícios mentais. Não existe essa especialização. Físicos e técnicas para formar a mente forte, alinhada à verdadeira identidade. Não existe essa especialização. Isso aqui é cura gay, que no Brasil é crime. As pessoas que a procuram por DM e ela oferece serviço desse tratamento
tratamento estão caindo numa cilada, estão sendo enganadas, porque ela está mentindo para essas pessoas e também praticando falsidade ideológica. E o Ministério Público precisa ter conhecimento de que ela faz isso, visto que é crime você se passar por um profissional ao qual você não é. Essas qualificações aqui nenhuma existe, ela não é doutora, ela não é teóloga, ela não é nada disso. Nada. Ela diz que ela é cidadã brasileira e americana, empresária do mercado imobiliário, fazendeira em Minas Gerais, onde nasceu e mantém suas raízes. Enfim, né? A gente sabe que ela é uma falsária. Bem, é isso que o rapaz apresenta. Eu não sei o que dizer para vocês. Eu tô arrasada. Na verdade, nós sabemos que a perseguição não vai parar por aí. As pessoas querem ser respeitadas, mas não respeitam a fé de outras pessoas, e é nosso direito defender a nossa fé. Um discurso de paz sobre o discurso de ódio. Nós estamos vivendo nesse sintoma de uma crescente polarização da política, grupos específicos que já estão preparando da forma mais violenta possível ferir o nosso direito como cristão. Mas todos aqueles que se botarem contra o Senhor, a Bíblia Sagrada e os servos dele. Existe um Deus que julga todas as coisas, e eu creio que é um Deus que vai julgar essa causa. Isso não vai parar. Até quando o assassinato de pessoas boas, de grandes homens e mulheres de Deus que estão simplesmente defendendo os valores da família, da Bíblia, os valores que Deus estabeleceu, pessoas que estão defendendo as suas próprias crenças. Eu sou a favor que todos defendam as suas próprias crenças com amor, com respeito, com paixão por aquilo que creem. O quanto nós estamos vivendo numa intolerância religiosa, intolerância política, intolerância contra as minorias. E eu acredito muito que se nós não lutarmos bravamente sobre a liberdade de expressão versus esse discurso de ódio, que para eles falam que é de amor, que é o Deus do amor, mas na verdade é o Deus do ódio. E eu vou dizer para vocês que tudo isso significa que a nossa fé tem que valer a nossa vida. Um assunto muito delicado. Um rapaz, um jovem, ainda numa idade tão jovem, pai de 2 meninas lindas, esposo, um homem que passou a vida desde os seus 18 anos enfrentando a batalha que é fazer o evangelho se tornar uma realidade, combatendo as mentiras antibíblicas, né, de todos os tempos que se estabeleceu no sistema acadêmico. O nome dele é Charlie Kirk. E ele foi baleado no pescoço, um tiro apenas, 180 metros dele, e foi um tiro fatal, certeiro. E foi interessante essa situação, porque bem naquele momento ele falava de quantos transgêneros fizeram assassinatos em massa, se revoltando, né? E na hora que ele estava respondendo essa pergunta, no evento que chama The America Comeback Tour, e ali no campus da Utah Valley, na Universidade de Utah, ali ele morreu, pouco tempo depois de ser levado para o hospital. Eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês, a filhinha do Charlie. Esses dias, eu assistindo na televisão, ela indo correndo abraçar o papai, né? Na verdade, nós sabemos que a perseguição não vai parar por aí. As pessoas querem ser respeitadas, mas não respeitam a fé de outras pessoas. Todos os seus eventos eram filmados e circulavam nas redes sociais.
Ele fazia o que era de direito dele fazer, o que é nosso direito fazer, defender a nossa fé. E logo no momento que ele foi responder sobre o tema, onde centenas de pessoas transgênero já se tornaram mass shooters, ou seja, matando milhares de pessoas em massa nos últimos 10 anos. E quando ele foi responder essa pergunta, ele recebeu esse tiro fatal. Eu não sei o que dizer para vocês. Eu tô arrasada, mas ao mesmo tempo, a minha oração é que a morte de Charlie Kirk, que a morte dele grite mais alto do que a vida dele. Olha que a vida dele gritou muito alto. Ele fez valer um discurso de paz sobre o discurso de ódio. Ele foi um guerreiro, um mártir, um legado vivo, especialmente porque ele combatia de perto os ativistas dos grupos, né, LGBTQIA+, e ele era uma pessoa muito brilhante na palavra de Deus. E pouco antes do assassinato era justamente sobre isso que ele estava tratando. Você acha coincidência? Muitas pessoas estão interpretando que esse ato não foi só um crime isolado, que realmente, cada dia mais, nós estamos vivendo nesse sintoma de uma crescente polarização da política. Existem grupos específicos aqui nos Estados Unidos que já estão preparando da forma mais violenta possível ferir o nosso direito como cristão. E eu falo para vocês, e essa intolerância religiosa matar um dos homens mais admiráveis dos últimos anos. Eu arrisco dizer que ele foi um novo Billy Graham do século presente, da modernidade. Ele foi um homem admirável. E com todas as atitudes dele, ele ainda vai salvar milhares de pessoas, porque todo o discurso dele faz sentido. É só você olhar a palavra de Deus. Então, que você possa meditar nisso, que você possa olhar. Porque o Charlie, ou Charlie Kirk, como a gente fala nos Estados Unidos, ele está com o Senhor. Ele está num lugar muito melhor do que o que ele estava quando amanheceu o dia. Mas a perdição eterna persegue não só o assassino dele, mas todos aqueles que se botarem contra o Senhor, a Bíblia Sagrada e os servos dele. Existe um Deus que julga todas as coisas, e eu creio que é um Deus que vai julgar essa causa do Charlie Kirk. Que Deus abençoe sua amada esposa, suas filhas. Nosso coração, nossas orações vão para vocês. Amém? Orem. Que Deus abençoe vocês e até a próxima, se Deus quiser.